Boa noite, bem-vindas todas. Hoje será o encontro sistêmico aqui do Grupo Mergulhe-se, mais um encontro sistêmico. Esse mês ainda foi o único encontro no mês, pretendo aumentar o número de encontros, tá, gente? E o tema de hoje é um tema bem especial, é um tema que está muitas vezes relacionado a padrões de autossabotagem que eu encontro com as minhas clientes. Que tema é esse? É a autocobrança e o nosso relacionamento com a mãe. O meu nome é Luíse França. Para quem não me conhece ainda, eu sou terapeuta EFT e também facilitadora de constelação familiar. Aqui no grupo, o meu foco é ajudar a trabalhar com mulheres todas as questões relacionadas a padrões de autossabotagem. Então, eu fui me especializando, me aprofundando muito nisso. Por quê? Porque eu vivi muito isso na pele, né? Eu passei muitos anos com muitas dificuldades em sair de um certo estágio, em desenvolver minha vida profissional. E eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou formada em relações públicas, trabalhei na área durante o tempo, também sou apaixonada por gastronomia e confeitaria. Tive um negócio na área, trabalhei, fui me especializando nessa área, tinha uma empresa de produção de bolo de rolo pernambucano, sou pernambucana, e eu cheguei no meu limite. Eu entendo muito bem essas questões de autocobrança, que eu vou compartilhar com vocês hoje, que eu cheguei no meu limite da sobrecarga. E quando eu cheguei nesse limite, foi quando eu comecei a buscar ajuda para mim. Encontrei esse mundo da terapia, né, das terapias, me encantei muito com esse mundo, porque ele trouxe muito resultado para mim e para a minha vida. E foi quando eu decidi trabalhar com mulheres, auxiliando mulheres a saírem desses padrões. Então, eu fui me aprofundando, estudando. Na parte de reprogramação de crenças limitantes, já tenho hoje mais de 300 horas de atendimento individual. Também na parte de facilitação de constelação familiar, coach sistêmico e mais especializações aí com a André Lima, na parte de EFT, que é uma técnica que ajuda a reprogramar crenças limitantes e memórias difíceis. Por quê, Luíse? Porque muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, são essas memórias e essas crenças que são como um gatilho que te mantém presa nesse mesmo padrão de comportamento, tá? Muito por isso. E o que é que a gente vai trabalhar hoje? Né? Qual vai ser o nosso foco hoje? Mergulhar um pouco mais na autocobrança e a relação disso, que na verdade a autocobrança o que acontece de forma prática na minha vida, né? Um comportamento, uma forma da minha mente pensar, que ela se habituou a pensar assim. E, na realidade, o que é isso? O que é essa autocobrança? Ela é a exigência em relação a si mesmo, uma necessidade intensa de ser perfeito em tudo que faz. E cada pessoa, gente, vai ter a sua régua e a sua medida para a autocobrança. Isso não é algo estático, isso vai muito e vai estar relacionado, sim, com a tua história de vida, a gente vai ver aqui vários pontos importantes, com a tua história de vida, de como você se habituou a desenvolver esses diálogos mentais, essas conversas que acontecem na tua cabeça. A pessoa que se cobra muito, ela é influenciada por um padrão de comportamento perfeccionista. Então, ela entra nesse processo e também vai entrar numa dinâmica de sentir muita culpa. Como é que essa culpa aparece? Na realidade, essa culpa, ela vem quando essa mulher não consegue dar conta dessa régua tão alta que ela estipulou, né, de perfeição, e quando ela não consegue chegar ou atingir essa lista, né, que ela coloca inúmeras atividades e essa lista só cresce, essa lista não reduz, ela não ajusta, ela não consegue ter flexibilidade para ajustar essa lista de atividades que ela quer fazer, a autocobrança aumenta na medida em que essa culpa aumenta. Então, quanto mais culpada eu sinto de não dar conta de tudo, que é uma crença, trabalho muito com mulheres essa crença, mais essa culpa se aprofunda e mais para a autocobrança a mulher vai. Então,
qual é o ciclo que normalmente aparece, né? E acontece dentro de você? Aqui a gente está fazendo um mergulho. Esse é o convite aqui do grupo, é você ir mergulhando, você ir se entendendo e entendendo os padrões que você entra. Então, eu tenho uma noção de alto valor, uma noção de identidade que ela está atrelada a esse perfeccionismo, que ela está atrelada a essa necessidade de fazer tudo bem feito, assim, sabe? Eu quero fazer, ou então, às vezes, até aparece assim, a mulher fala assim, ah, não, Lu, mas não, eu não sou perfeccionista, não. Não sou. Mas eu quero acertar de primeira. Eu quero que fazer que as pessoas vejam e achem aquilo incrível. E às vezes eu tenho tanto medo de fazer e a pessoa não achar aquilo incrível, que essa autocobrança, esse padrão de perfeccionismo mais me paralisa do que me estimula. Então, essa mulher também está dentro desse mesmo ciclo que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu tenho uma noção de alto valor atrelada a quê? Eu só vou ter valor se eu fizer tudo perfeito. Eu só vou ter valor se eu fizer assim, se eu acertar de primeira. Eu não posso errar. Eu tenho que estar mostrando o meu valor através disso. E nós, mulheres, culturalmente, somos sempre levadas para esse lugar. Através da estética, através dos papéis que a gente lida na nossa vida hoje. Então, é um convite, um reforço, gente, diário. A nossa mente vai lendo essa mensagem desde que nós somos pequenininhas, e isso vai ficando registrado. Então, isso não é algo específico, vamos dizer assim, que aconteceu apenas com você. Isso é algo que nós, mulheres, enfrentamos como um todo. Umas vão se vincular mais forte a isso, outras nem tanto, porque não é só isso que determina nossa noção de alto valor e identidade, tem muitos outros fatores aí, nós vamos olhar alguns deles hoje, mas sim, isso também está presente. E aí você faz esse giro. Eu estabeleci uma noção de alto valor, se eu não consigo, né, que é uma crença muito comum da mulher que está nesse padrão de autocobrança, se eu não consigo dar conta de tudo, vem essa autocobrança, ela aumenta, vem a culpa, e com a culpa, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Com a culpa, eu vou para a minha noção de capacidade. Eu me frustro. E esse ciclo volta a estabelecer, né, a se retroalimentar. Está fazendo sentido para vocês? Vocês podem colocar aqui no chat, falar, tá? Compartilhar comigo, para a gente ir montando e construindo esse raciocínio aqui juntas, tá bom? Outro ponto importantíssimo, que é o que eu trouxe aqui, a proposta do encontro hoje. Com quem eu aprendo essa noção de eu? Com quem nós, mulheres, os homens também, mas as mulheres aprendem. É quase, eu achei essa foto muito interessante, ela chamou muito, 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 muito minha atenção, porque elas são muito parecidas, né? E me deu a sensação quase de ser um espelho. E a mãe, gente, a mulher e nós mulheres nessa relação com a mãe, eu também sou muito fisicamente, muito parecida com a minha mãe. A nossa relação com a nossa mãe é essa relação de espelho. Porque quando eu olho para ela, no início da minha vida, eu sou tão fundida nessa simbiose materna, eu sou tão fundida que eu ainda não tenho noção de eu ainda não sei quem eu sou. E ela é o meu espelho, ela é a minha medida. Então, a mãe é o nosso grande espelho. Grande espelho para quê? A mãe é o grande espelho onde eu aprendo quem eu sou, como amar e ser amada, qual o meu valor, autoestima, também autocuidado,
e uma noção de servir a vida. Lu, essas são noções apenas da visão sistêmica? Não. De várias áreas, tá, gente? Muito da psicologia, estuda isso, da parte de reprogramação de crença, a gente estuda muito isso, terapia comportamental, várias áreas. Que é nesse processo da simbiose, quando eu começo a quebrar um pouquinho esse processo de simbiose com a minha mãe, porque nós éramos um, ali na barriga um, e eu começo a me tornar um indivíduo, e começo a me relacionar com o espelho, e começo a perceber que eu sou outra pessoa para além da minha mãe, mas ela vai continuar sendo a minha referência. Principalmente para nós mulheres, porque o que é que acontece no sistêmico? Eu saio do círculo da minha mãe, vou para o círculo do meu pai, ou seja, eu faço esse caminho para o meu pai, e depois eu volto para esse círculo feminino. Eu volto para essa parte feminina na relação com a minha mãe. E nessa parte aqui de relação com ela, eu me desenvolvo e vou crescendo nesse feminino. Então, aonde a autocobrança... só me perdi aqui no raciocínio, desculpa. Então, com ela, eu vou aprendendo tudo isso aqui, essa noção. É como se ela fosse o meu espelho. Tanto para o que eu repito e sigo e olho como bom, tanto para aquilo que eu digo, não, isso aí. E aí, a nossa relação com a nossa mãe geralmente é uma relação muito visceral. Ou eu tenho esse contato, eu consigo ter, ou existe um bloqueio. Parece que existe um muro, eu não consigo acessar. Pode ter um muro entre mim e a minha mãe, e esse espelho se quebra e ele se transforma num muro. Mas qual é a dinâmica sistêmica da autocobrança? Como é que eu entendo isso na minha vida hoje? Você pode estar em 2 movimentos, que são movimentos que eu observo muito, tanto com as minhas clientes, e também que eu venho estudando bastante. Ou na salvadora, ou na injustiçada. De novo, são noções de eu, de identidade que você cria. E à medida que você vai criando essas noções, que você meio que, às vezes até inconscientemente, você vê, isso também é uma noção de alto valor. Ou seja, como é que se comporta muito a salvadora? A salvadora, ela é totalmente para fora, ela se coloca totalmente para o outro. Então, o valor dela está em fazer para o outro, em servir. Ela sempre vai se sentir culpada. Às vezes é algo que não é nem da esfera dela, mas ela ainda pensa assim, nossa, mas se eu tivesse feito tal coisa, talvez isso não tivesse acontecido. Faz sentido? Alguém consegue se reconhecer em algumas posturas aí na salvadora? Vocês podem compartilhar, escrever aqui para mim no chat. E tem a outra ponta. Sim, Letícia. E tem a outra ponta. E muitas vezes, gente, nós somos seres muito complexos, né? Nós vamos ter perfis mais fortes, mas somos seres muito complexos. Então, às vezes, eu oscilo nessas duas posturas, entre a salvadora ou a injustiçada. A Kelly colocou aqui, eu sempre me sinto culpada. É quase uma sensação de peso muito grande, que se eu não servir, se eu não fizer tudo, e vem um medo de perder esse valor. Mas você, o que é que eu estou querendo trazer uma noção muito importante para vocês? Tanto a salvadora quanto a mulher que está mais nessa postura da injustiçada, que tem pessoas que vão trazer como a vítima, tem outras pessoas que vão trazer como essa mulher, talvez essa adulta que está infantilizada. Todas essas duas posturas, elas estão para fora, elas estão voltadas para o outro. Você não chegou em você ainda. Toda a tua noção de alto valor
de identidade gira em função dos outros, como é a salvadora. Fazer para o outro, ou seja, o meu valor está nesse servir, em fazer, em ser solução. E como isso aparece na dinâmica sistêmica? Isso geralmente aparece numa constelação quando esta menina, né, esta criança, ela vai e se coloca como mãe, mãe da mãe ou mãe do pai. Ela tem essa inversão, assim, ela sai. Por quê? Porque às vezes esses pais já têm muitas dificuldades, já têm muitos problemas. Quando ela chega, ela faz assim: não, eu não posso ser mais um problema. Então, vou ser uma solução. E aí essa criança começa a crescer e aprende a se desenvolver, porque ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida e valorizada, e aí ela se desenvolve toda para fora, para os outros. Ela não consegue ter uma noção de eu dela mesma. E a injustiçada? Já no ponto da injustiçada é quando essa dor é muito profunda de não se sentir vista. Não se sentir vista pelos pais. Essa mulher também está para fora, mas o que é que ela se vincula? A salvadora, ela se vincula para se tornar uma solução. A injustiçada geralmente se vincula com problemas. Ela está sempre envolvida com problemas. Tem sempre alguma, sabe? É sempre algum problema. E quando ela vê, ela já está no meio do problema. E sempre acontece dela sair nesse lugar da vítima, de não darem voz para ela, e que foi muito difícil. Então, ela se vincula com o difícil, com aquela coisa da dificuldade. Ela não consegue encontrar soluções simples. E essas posturas, gente, vão se desenvolvendo. Lu, isso aparece numa constelação, aparece no campo? Sim, aparecem as dinâmicas. E, claro, a mulher vai trazer, né, os sentimentos, como ela se sente, e tudo isso a gente vai trabalhando. Então, essas duas mulheres, elas acreditam que para ter valor precisa dar conta de tudo. E ela se cobra fazer sempre mais. E ela vai se sentir culpada quando não consegue. Só que, geralmente, a salvadora, ela tem uma postura mais ativa. Ela é aquela que ela já tem milhões de coisas para fazer, ela pega uma coisinha a mais. E se alguém no final de perguntar, passa na padaria e compra pão, ela muda o roteiro dela todinho e vai lá, compra o pão e chega ainda mais cansada. E qual é a postura da injustiçada? Geralmente a injustiçada ela não tem essa postura mais ativa. Ela tem uma postura, ou seja, essa perfeição e essa autocobrança paralisa ela. E isso tem um peso muito grande para ela. Que ela não entende porque ela fica tão paralisada. Uma vai ter um efeito da sobrecarga, salvadora, Patrícia, com certeza. Uma vai ter o efeito da sobrecarga, de dar conta de tudo, dessa postura mais ativa, e outra vai ter o efeito de ficar mais paralisada, congelada, ou seja, ela se movimenta, mas ela faz pequenos movimentos e geralmente para. E por que eu estou trazendo isso aqui, gente? Porque são dinâmicas que eu vejo muito, porque eu trabalho com autossabotagem, e essas duas dinâmicas estando mesmo em extremos, em pontos opostos, mas elas levam mulheres a se sabotar. Por que elas levam as mulheres a se sabotar? Porque nessas duas dinâmicas, a mulher ela não consegue olhar para ela mesma. Ela não consegue ver o próprio valor, enxergar a própria força. Ela não consegue se conectar com isso. Ah, Lu, mas a salvadora está lá, está fazendo. Geralmente a salvadora vai, né? Ela conquista, tem a independência financeira dela, e ela faz, e ela ajuda os outros, e é dinheiro, é isso que ela faz, é aquilo, mas o corpo dela grita. Então, geralmente, as salvadoras chegam para mim porque já está com algum sintoma muito forte no corpo, é muita tensão, enxaqueca, não consegue dormir. Isso é o corpo dela gritando. Porque a doença está a serviço, né, no sistema. Então, a doença vem para te tirar de um caminho de morte, na realidade. As pessoas geralmente olham o contrário, mas ela vem para te mostrar, olha, eu estou te sinalizando, tem algum problema. Se você continuar nesse caminho, o que você vai encontrar provavelmente é a morte. Então, a doença vem com esse chamado para que você pare. Porque, às vezes, e muitas vezes, a salvadora, ela só consegue, e olha que é bem difícil,
mas ela só freia um pouco mais o movimento dela através da doença. E a injustiçada? Aí já é um movimento oposto. Ela não sente tanto essa sobrecarga no corpo, mas ela sente a sobrecarga no emocional. O emocional dela é muito mais fragilizado. Por quê? Porque é esse desconforto dela não entender porque ela não consegue agir. Às vezes ela monta o plano todo na mente dela, ela tem tudo orquestrado, mas ela não consegue ir para a ação. Então, percebem que os dois extremos, Lu, a gente cura isso 100%, isso, a gente muda isso 100%, é um processo, né? O sistêmico trabalha com camadas, você vai acessando isso em camadas, você vai trabalhando tudo isso, mas eu trabalho muito isso voltado para que você consiga se enxergar, para que você consiga se perceber. E o que é que o Bertin Hellinger fala? Para quem não conhece, o Bertin Hellinger foi quem organizou a constelação familiar sistêmica como a gente conhece ela hoje. A terapia familiar sistêmica, que eu venho estudando também, é uma terapia breve, é uma terapia que tem Virginia Satir, Nagy, tem vários outros autores, Moreno, que foram trabalhando esses conceitos, mas foi o Bert que juntou ela, essa terapia, no formato que a gente conhece hoje e que se trabalha bastante no Brasil hoje. Então, geralmente, o que é que ele fala da relação com a mãe? Em uma constelação, a filha que se cobra muito, ou seja, que busca essa perfeição, ela está falando para a mãe, no seu coração, algumas frases, tem alguns pontos que tocam, geralmente. E quais são esses pontos que tocam? E a gente começa a olhar isso com muito cuidado. Uma das frases é: o que você me deu não foi o suficiente. Por que isso? Porque, no fundo, ela busca fazer esse suficiente fora, mas é uma ausência, uma falta muito profunda que ela tem dentro. E esse cobrar geralmente vem na relação com a nossa mãe. O que você me deu não foi o suficiente. Outro ponto que aparece muito: buscar ser maior ou melhor que a mãe. E nessa busca, ela está tentando ser melhor ou maior de alguém que já é grande, que é alguém que deu a vida a ela. Então, isso, entendem a linha, o raciocínio que eu estou construindo aqui? Isso leva essa mulher a ir para os extremos de uma forma muito mais profunda. Outro ponto: entre nós duas existe um bloqueio. E vai entrar essa dificuldade de vincular novamente com a mãe, de voltar para essa mãe. Isso é fisicamente, quer dizer que isso você tem que fazer, você tem que ir lá falar para ela? Não, isso tudo é interno, isso tudo é no seu coração. E na medida que você trabalha esses sentimentos e trabalha esse interno, você vai começando a ver os efeitos na sua vida. Então, é esse movimento mesmo do ver, sentir, honrar e seguir para a vida. É o convite da terapia sistêmica. O que faltou? Porque eu trago essa pergunta assim, né? Todos nós, enquanto crianças, na nossa infância, cobramos algo de alguém. Por quê? Porque a criança ela está nesse lugar de alta importância, ela está nesse lugar de ser o centro do mundo. E realmente é um ser que está ali vulnerável e que ele está precisando ser nutrido, ele é como se ele estivesse perguntando o tempo todo: olha, me dá. E a criança não tem limites. Quando você começa a dar para uma criança, é assim: me dá, me dá, me dá. Por quê? Porque nada vai ser suficiente. Se ela pudesse, a Letícia colocou até brincando aqui, né, mais cedo no chat, meu grudinho com o filho dela. Os meus também. Porque se ela pudesse, ela ficava o tempo todo aqui ainda agarrada. E aí entra um pouco a função do pai. O que é que o pai geralmente faz? Ele faz um pouco desse corte. Esse corte do quê? Dessa simbiose dos filhos com a mãe. Porque a plenitude, gente, é esse movimento que eu estou na barriga.
Eu não tenho que fazer esforço nenhum, eu não sinto fome, eu estou acolhido, é quentinho, eu estou ali envolvido. Quando tem esse primeiro corte do nascimento, começa a demanda dessas crianças. E nada vai preencher de novo essa sensação de plenitude, que é quando eu estava lá, nessa completude com a minha mãe. E aí eu começo a perceber que essa criança, ela entra nesse lugar de alta importância. E tá tudo bem. Faz parte da natureza da criança. A grande questão é quando eu continuo carregando essa postura da criança na minha vida adulta, sem me dar conta. E esses vazios e essas demandas que geralmente eu vou, essas posturas que eu aprendo a ter e eu vou seguindo elas no piloto automático, né? E eu vou no piloto automático, fazendo, e sem entender porque ainda tem uma angústia, sem entender porque ainda tem uma coisa que parece que não encaixa. E é quando eu começo a olhar para isso que faltou, é quando eu começo a me permitir e a acolher como foi. Tudo como foi. Porque quando eu começo a fazer as pazes com pouco, nossa, Lu, pouco, às vezes parece até ser forte, né? Ou quando eu começo a fazer as pazes com o que foi possível para os meus pais me dar, é quando eu começo a chegar na adulta. E é quando eu começo a olhar para mim. E eu começo a admitir. Eu queria mais. Por que isso é tão importante? A gente vai fazer o exercício sistêmico, eu vou explicar para vocês. Mas antes eu queria explicar isso aqui. Por que é tão importante olhar para e admitir esse queria mais? Lu, se eu fizer isso, eu não vou continuar na criança, não? A criança, ela lida com o mundo da fantasia. Então, a criança, ela lida com soluções mágicas, com ela dizer, tô com fome e quero comer tal coisa, e a comida chegar para ela já pronta. Ela lida com tudo isso. Eu queria mais. Enquanto eu, como adulta, não consigo chegar nesse lugar e começo a olhar, faltou. Ou eu senti muito a ausência da minha mãe. Ou foi muito difícil para mim a relação com meu pai. Ou eu queria mais. Eu queria mais atenção. Eu queria mais amor. Eu queria ter sido vista. Eu queria mais cuidado. Enquanto eu não chego nesse lugar de admitir esse sentir e realmente olhar e começar a mudar esse meu olhar, eu ainda estou nessa exigência da criança de achar que ainda poderia ser diferente e eu continuo exigindo isso dos meus pais ainda adulta. Então, é nesse lugar que eu quero chegar com vocês. Lu, é porque eu acho que eu vou mudar a minha infância, não. Você ainda fica exigindo isso hoje como adulta. Aí é onde a tua criança está imperando. E é onde você está nesse piloto automático, indo ou na salvadora ou na injustiçada, mas sem conseguir olhar para você e para tudo como realmente foi. Tá fazendo sentido, gente? Vocês têm alguma dúvida, algo para me perguntar desses pontos que eu trouxe antes da gente fazer o exercício, o movimento? Tá tudo bem para vocês até aqui? Como é que tá? Posso continuar? Falem para mim aqui no chat, por favor. Tá fazendo sentido? Patrícia colocou. Então, eu vou continuar para o exercício, tá bem? Qual é a proposta do exercício que eu preparei e trouxe aqui para vocês hoje? Peguem. Que bom, Mayara, fico feliz que está fazendo sentido. Por favor, peguem 2 objetos. Que bom, Kelly, fico feliz. Qualquer objeto que vocês consigam segurar na mão
de qualquer tamanho, mas desde que vocês consigam segurar na mão. Por exemplo, aqui eu poderia pegar 2 canetinhas, aqui assim. Vocês vão segurar esses 2 objetos. Um vai ser sua mãe e outro vai ser você. Vou dar um tempinho para vocês pegarem esses 2 objetos, segurem na mão. O que tiver mais fácil, que nem eu peguei aqui as canetas. E comecem a sentir esses objetos na mão. Respirem fundo. Solta o ar pela boca. Se alguém puder me dar um ok que conseguiu pegar o objeto. Pronto. Então, segurando esses 2 objetos, você vai agora escolher um para representar a sua mãe e outro para representar você. E veja se você consegue manter o objeto da sua mãe na mão ou se você sente a necessidade de colocar ele em outro lugar. Se sentir a necessidade de colocar ele em outro lugar, tudo bem. Coloque ele em outro lugar. Respira fundo. E veja se faz sentido você repetir assim comigo. Mãe, agora eu começo a ver e a perceber o quanto é difícil para mim olhar para a nossa relação. Eu queria muito mais, mãe. Respira fundo. Solta o ar. Se você conseguiu ficar com o objeto na sua mão, sente qual é a emoção que vem quando você se conecta com a sua mãe. Qual é o sentimento? Falem aqui para mim no chat, quem conseguir, por favor, fala para mim qual é o sentimento, qual é a emoção que vem mais forte. Possa ser que você sinta no seu corpo, você sinta angústia no peito, sinta a garganta travar, ou sinta algum peso em alguma região do corpo. Isso é normal, faz parte, você está olhando para essa relação. Quando você identificar um sentimento, respira fundo. Parece que falta alguma coisa, sinto o coração gelar. Mas você consegue ficar com o objeto na mão, Patrícia? Consegue? Então, veja se faz sentido você repetir assim. Mãe, entre nós duas existe um bloqueio. Eu fechei o meu coração para você. No meu tempo e na minha forma, eu irei elaborar tudo isso. Respira, solta com a boca. A Letícia trouxe dor na cabeça no lado esquerdo. O lado esquerdo do corpo reflete muito todo o lado da nossa relação com a nossa mãe, tá, Letícia? No sistêmico, o lado esquerdo é mãe, lado direito do corpo é pai.
Sente culpa e também solidão. Respira fundo. Solta o ar. E segurando o objeto, veja se faz sentido você falar para ela. Mãe, eu tentei fazer tudo para que você me visse. Mas eu ainda sigo me sentindo sozinha. Eu queria mais atenção. Respira e solta. E agora para a Kélia, que ela trouxe. Ficou com o objeto na mão, mas não veio nenhum sentimento. Você sentiu alguma coisa no corpo, Kelly? Alguma sensação no corpo ao segurar esse objeto? Como é que ficou para você segurar ele? O braço ficou pesado? Tá. Respira fundo, coloca os pés no chão, no seu caso, por favor, se você puder. Respira. E sentindo o objeto, fala para, veja se faz sentido você falar para ela. Mãe, eu ainda não consigo sentir você. Eu só sinto o peso e a distância da nossa relação. Respira fundo. Ainda é muito pesado, mãe. No meu tempo e da minha forma, eu irei me elaborar para abrir espaço para você no meu coração. Respira. Como é que vocês estão ao fazer as falas? Fez sentido para vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Falem para mim, por favor. Tá se sentindo bem, Letícia? Conseguiu fazer a fala? Sono, tá. Gente, realmente vem um pouco, mexe com a gente, essa conexão, e vem um pouco de sono, relaxamento, acontece um pouquinho desse torpor, tá? Kelly, você conseguiu? Como é que você está se sentindo? Vem uma sensação de relaxar? Sim. Estão todas bem, gente? Dor no olho esquerdo e na coluna do lado esquerdo também, mas melhorou, tá? O nosso corpo registra, né? O tomar os pais, que é um pouco desse movimento que nós estamos fazendo aqui, ele fica todo registrado no nosso corpo. Então, muitas vezes, com essas dinâmicas com pai e com mãe, quando não vem muito o sentimento, mas vem todo o registro no corpo. Então, às vezes, é normal nas dinâmicas sistêmicas ou em uma constelação você sentir também muito no seu corpo, tá? É uma linguagem que muitas vezes a gente não olha, a gente não dá atenção. E, na realidade, o que é que acontece aqui? O que é que isso tem a ver com a autocobrança, Lu? Você pode me perguntar. Quando eu me reconcilio com a minha mãe como ela é, eu também posso existir como eu sou. Ou seja, eu me libero dessa necessidade de fazer sempre mais. Isso é do dia para a noite, gente? Isso é num clique? Não, por isso que eu trabalho muito mais com a proposta de terapia sistêmica, de um acompanhamento, né? É tanto que a minha constelação, ela não é só um encontro de constelação, são 2 encontros.
que aí minimamente eu poder fazer algum acompanhamento de como foi o efeito dessa constelação para você. Por quê? Porque não é algo simples, é algo que envolve o nosso sentir, as nossas emoções e as nossas memórias. Então, é algo profundo, é algo que mexe comigo. E que muitas vezes eu não tenho noção de quanto isso está misturado. Aqui tem um trecho de um livro de Bert Hellinger que eu queria compartilhar com vocês. Quando tomamos nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós, tomamos a vida como um todo, na medida que tomamos nossa mãe. Esse tomar é ativo. O que é que ele quer dizer aqui? Esse tomar sou eu indo em direção à minha mãe. E muitas vezes as pessoas esperam que a mãe mude em direção a elas. Precisamos sugar para que seu leite flua. Precisamos chamá-la para que venha. Precisamos nos alegrar com o que ela nos presenteia. E muitas vezes aqui entra o desafio, porque eu não consigo concordar, eu não consigo olhar para tudo como foi e chegar nesse lugar. Para que através dela eu possa ficar pleno, ou seja, através dela ficamos plenos. Mais tarde na vida se revela quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe, terá êxito e será feliz. Pois do mesmo modo que alguém está com sua mãe, também está com a sua vida e profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Dessa forma, também a vida o rejeitará na mesma medida e da mesma forma, assim como o seu trabalho e sua profissão. Por que eu trouxe esses pontos aqui para vocês? Porque muitas vezes a autossabotagem para as mulheres, elas entram nesse campo do trabalho, nesse campo profissional. E a autocobrança também entra muito forte aqui. Dessa mulher, às vezes, que vai até para essa postura muito masculina, né? E ela entra nessa forma de se movimentar muito no masculino para poder ter resultado. E aí ela se distancia muito mais do feminino, do que seria leve. Isso quer dizer que ela teria menos resultados? Não, mas é encontrar essa forma de se movimentar no mundo no feminino. E como é que Bert Hellinger chegou a essas conclusões? Ou seja, por que ele está falando isso, Luiz? Da onde ele tirou isso? Ele tirou isso das suas observações, porque ele trabalhava muito com dinâmica de grupo, e é uma técnica chamada fenomenológica. Como assim? É uma técnica muito utilizada na psicologia também, onde eu vou chegando a conclusões através da observação, de eu observar o fenômeno acontecendo, de eu observar. Então, ele observou, foram muitos anos ao longo da vida dele, Bert Hellinger faleceu aos 92 anos, trabalhou fortemente e ativamente na área da constelação por mais de 20 anos, com essa ferramenta, e ele traz isso através do quê? Da observação do campo, que a gente chama do campo, que é da constelação acontecendo. Ele observava e dessa dinâmica ele saiu trazendo as leis sistêmicas de pertencer, de hierarquia e do equilíbrio entre o dar e o receber. E ele foi chegando nessas conclusões, através dessas observações. Aqui é o Bert Hellinger, e ele traz assim essa frase também muito conhecida. Dinheiro, mãe e vida são energias equivalentes. Como tratamos a mãe, assim nos trata a vida e o dinheiro. Lu, então assim, se eu movimentar isso, se eu fizer isso, quer dizer que vai resolver tudo assim no piscar de olhos, né? Eu falo muito para minhas clientes, eu não trabalho com fórmula mágica, eu sei que as pessoas divulgam muito isso na internet. Ah, faça uma constelação que você vai resolver tal coisa. Por que eu não trabalho nessa forma? Porque eu acredito, gente, que é um processo muito profundo, muito interno, para eu chegar e dizer a você qual é o resultado X que isso vai ter na sua vida. O Bert Hellinger avaliou, analisou e viu esses impactos. Eu vi esses impactos na minha vida.
Eu vi esses impactos na vida de muitas das minhas clientes. Mas isso é um processo seu, até onde você se permite. E respeitar o seu sentir, e respeitar os seus limites, ele faz parte da visão sistêmica, porque a visão sistêmica inclui tudo. Tanto o bom quanto o ruim. E tem pessoas que têm destinos mais difíceis, isso também faz parte. Mas como você, qual a qualidade da tua emoção, do teu sentir, de você se ver, qual a qualidade você escolhe passar por esse destino? Qual é a qualidade de se olhar que você escolhe se movimentar na vida, dessas relações? Porque a terapia sistêmica é uma terapia relacional. A gente vai olhar as relações. Uma mãe é aquela que teve a coragem suficiente para fazer a vida seguir adiante, apesar de todos os desafios e dificuldades. E por que a gente diz que a mãe e o pai são grandes e eu sou menor? Porque quando você chegou, eles já tinham muito mais experiência de vida que você. Você veio graças ao sim que eles te deram, com tudo que custou a eles. E eu sei que a vida custa, então ela também custou um preço a você. E onde é o ponto que a gente trabalha no sistêmico? Reconciliação. Você se reconciliar internamente com o que foi possível, com o que você recebeu, com a sua fonte de vida. E aonde é que está essa fonte? Nos seus pais, mas muito fortemente ligado a nós mulheres, na nossa mãe. É a nossa fonte de vida, de abundância, do servir e de eu. Essa aqui eu estou incluindo, que é o que eu venho observando. Ela é minha fonte. Lembra do espelho que eu falei lá atrás? É de eu enxergar essa relação. E eu começar a me reconciliar. Porque eu vou entrando em paz com ela. Parece que meu coração vai se aquietando e eu consigo ficar em paz comigo mesmo. E também com o que é possível para mim. E também do o que é capaz de eu dar. Ou seja, então, aonde é que entra isso também? Os seus limites. Você respeita mais, você fica mais tranquila com seus próprios limites. E as coisas vão se acomodando. E eu trouxe, né, e vim falando esses pontos para vocês, porque são pontos que eu venho trabalhando, trabalho bastante dentro dos temas com as minhas clientes, tanto na constelação quanto na terapia. E qual é o foco, né? O olhar dessa terapia breve. Liberar o que te mantém na autocobrança. Você conseguir fazer esse movimento no seu tempo e da sua forma de reconciliação com a sua mãe e com a sua vida. E isso é algo que parte de um processo. É algo de você estar disposta a fazer esse olhar. E a constelação é uma terapia, é uma técnica que auxilia muito mulheres que se sentem paralisadas em alguma área da vida, se cobram muito, não têm força de ação, ou seja, elas ficam muito presas nas ideias, mas não conseguem colocar em prática, se sentem inseguras, com baixa autoestima, tem um grande conflito interno entre o que deseja fazer e o que realmente acaba conseguindo fazer no dia a dia, ou se sentem perdidas profissionalmente, não conseguem conquistar sua independência financeira, ou até conseguem, mas há um alto custo, há um peso muito grande para elas e para o seu corpo. Aqui eu trouxe alguns depoimentos de clientes que fizeram o mergulho sistêmico, é o meu acompanhamento de terapia totalmente voltado para a visão sistêmica. E aqui essa cliente trouxe que o processo ajudou muito a ela, né, a se encontrar, a se perceber o quanto ela complicava até às vezes coisas que eram simples e que, na verdade, o caminho dela estava aberto.
né? E ela conseguiu se conectar com essa força de seguir, essa força de ir. Outra trouxe aqui que foi uma experiência muito nova para ela. Ela achava que não ia ter resultado nenhum. Mas ela entrar em contato, lembra que eu falei para vocês o ver, o sentir, o honrar e o seguir para a vida? Ela começou a perceber quanto ficou muito mais fácil para ela, o profissional e o pessoal. Os pontos, e com ela a gente trabalhou bastante a relação com a mãe e com o pai. Então, gente, é possível, sim, trabalhar a autocobrança, é possível, sim, trabalhar a autossabotagem dentro da visão sistêmica com a terapia da constelação, olhando essas relações, e foi esse o objetivo. Eu quis mostrar um pouco para vocês o quanto isso está interligado e em que ponto isso está interligado. Essa autocobrança e a forma como eu consigo me relacionar com a minha mãe. E os impactos e o quanto a visão sistêmica observa os impactos disso na sua vida hoje. Tanto nessa sua vida interna, emocional, de autocuidado, quanto você se autoriza, esses limites que você estabelece, né? E o fluir para a abundância, né? Desse fluxo de vida, que é um termo que a gente utiliza muito, o fluir desse fluxo de vida, para que você não faça isso com tanta rigidez ou com tanto controle. Então, obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Agradeço muito a todos de vocês. Se você quiser acompanhar, quiser mais conteúdos direcionados a isso, vem aqui para o grupo Mergulhe-se.